Mateus capítulo 11, versículo 28. Vamos novamente. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para que você entenda melhor esse texto, por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 16, diz: a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. E caminhamos mais um pouco nesse mesmo texto. Vamos no versículo 21, e o Senhor Jesus fala: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Cafarnaum será elevada até ao céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Essas cidades, Betsaida, Cafarnaum, eram regiões onde muitos judeus habitavam, e o Senhor Jesus operava milagres nessas regiões. Mas havia uma certa dureza de coração. Havia uma certa resistência ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, inicia o capítulo 11 com o profeta João Batista enviando discípulos para o Senhor Jesus Cristo, até mesmo questionando a sua autoridade, querendo saber se de fato ele era aquele aguardado e esperado, porque havia uma certa muralha, um certo bloqueio para que o Evangelho do Senhor Jesus alcançasse aquela região ou aquelas regiões. E em determinado momento o Senhor Jesus Cristo falou: se eu estivesse operando esses milagres, porque os milagres do Senhor Jesus Cristo serviam como sinais indicando que Ele era o Messias, que Ele era o prometido. Se aqueles milagres e sinais tivessem sido feitos na região de Tiro e Sidom, uma região pecaminosa, uma região que os judeus olhavam com um certo desdém, com um olhar preconceituoso. Lembram daquela mulher cananeia que se aproximou do Senhor Jesus Cristo? E ela era tida como uma cachorrinha, os cachorrinhos. Aquilo não fora solto pelo Senhor Jesus Cristo, porque na verdade essas pessoas que habitavam essas regiões eram tidas como cães, pessoas pecadoras, pessoas que não mereciam o reino dos céus, pessoas que não mereciam contato com o Deus de Israel. Mas aquela mulher disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É como se ela dissesse: até os cães podem alcançar o favor de Deus. E o Senhor Jesus Cristo falou: olha, em toda Israel, em toda essa região, não se encontrou fé maior do que desta mulher. E esta mulher é de uma região fora daquele alcance religioso. E ele falou: se os milagres estivessem sido feitos nesta região, ou nestas regiões de Tiro e Sidom, eles tinham se convertido, eles tinham me conhecido. E ele termina este capítulo dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Porque de um lado, este povo, apesar de ver os milagres de Jesus, apesar de terem Jesus por perto,
eles rejeitavam a ele. Mas o versículo 28 é uma abertura para muitos outros, para de fato os cansados. E aqui o cansado não é de um aspecto físico, até porque o aspecto físico ele pode ser revigorado depois de uma boa noite de sono, ou então de uma boa alimentação. Mas era um cansaço na alma, um cansaço histórico, um cansaço de pessoas que não conseguem alcançar aquilo que é a expectativa do outro. E a palavra fala sobrecarregado, porque o sobrecarregado ele é o oprimido, e o oprimido é aquele que carrega pesos desnecessários. A palavra não está dizendo venham a mim os enfermos, mas os cansados e os sobrecarregados. E a palavra diz venham a mim, ou seja, vocês podem caminhar, vocês podem andar, cheguem até mim. A última força que vocês têm, juntem essas forças e caminhem até mim. Aproximem-se do meu evangelho. Vocês que estão cansados das imposições dos fariseus, vocês que estão sobrecarregados daquilo que é desnecessário. O mundo nos coloca bagagens e nós carregamos, e tudo isso é desnecessário para caminharmos. E chega um ponto que nós não suportamos mais. Chega um ponto que nós estamos oprimidos com tantas cargas que não pertencem a nós, ou que deveríamos abandoná-las, ou que deveríamos deixá-las para continuarmos a caminhar. Mas ainda assim muitos de nós preferimos a sobrecarga, a opressão e o cansaço. O cansaço nos leva a ficarmos sem forças, nos leva a um estado de esgotamento espiritual, pelo fato de não conseguirmos enxergar a graça de Cristo, pelo fato de não conseguirmos enxergar o evangelho do nosso Senhor Jesus. E nesse contexto ele nos fala: tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo era aquele pedaço de madeira que se colocava sobre o boi, para que ele pudesse trabalhar com certa produtividade. Na verdade, o jugo se colocava sobre 2 bois, prendiam-se esses 2 bois, e se tinha um outro pedaço que arava a terra. E biblicamente, nesse contexto, o jugo significa ensino. Os rabinos, eles tinham certos jugos, porque nós precisamos do ensino. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos aprender. O jugo ele é necessário sobre a vida de todo ser humano. O peso do conhecimento, o peso do ensino. E o que nós vamos aprender, o que nós queremos ser ensinados. A palavra fala: tomai sobre vós o meu jugo, aceite o meu jugo, aceite o meu ensino. Porque essas pessoas estavam aceitando os ensinos dos judeus, estavam aceitando os ensinos dos homens. O Senhor Jesus Cristo falou: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser se revelar. Os fariseus se achavam donos da lei e dos profetas. É como se eles dissessem: ele é muito novo para ensinar, para ser rabino, para ser mestre. E Jesus falou: eu sou filho. Aliás, antes do Senhor Jesus Cristo só se chamava Deus de Adonai, de Senhor, e ele foi inaugurar Deus como Pai. Ele é o meu Pai. E Jesus falou: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Muitos estão por aí acreditando que eles são os donos da verdade, aliás, acreditando
que conseguem dissecar a lei e os profetas, mas na verdade eles não conhecem, porque quem conhece o Pai sou eu que sou o Filho. Entendam essa relação. Praticamente o Senhor Jesus quis dizer isso. Eu sou aquele que pode revelar a vocês o Pai. Certa vez Pedro, ele quis construir lá no alto da montanha, quando o Senhor Jesus Cristo se transfigurou, 3 tendas, uma para o Senhor Jesus Cristo, outra para Elias e outra para Moisés, até que do alto se ouviu uma voz dizendo: este é o meu filho, escute ele. Não é Moisés, não é Elias, é o meu filho sabe quem é o Pai, a revelação vem dele. E os fariseus diziam: vamos ficar com Moisés, vamos ficar com os profetas, mas tudo aquilo quanto se havia em Moisés e os profetas apontavam para o Filho, apontava-se para o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: venham para o meu jugo, para o meu ensino. Ele é o que tenho a oferecer a vós. É diferente dos ensinos desses que são intérpretes da lei. Aliás, se tem um problema nas palavras. Deus, Ele se comunicou a nós pela linguagem. E a linguagem, ela tem um problema: a vagueza. Tu queres que eu te explique melhor? Vá comigo em Êxodo, capítulo 20. O versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. É a linguagem. Deus se comunicou através de Moisés. Mas existe o problema da vagueza. Este problema fala: o que é tomar o nome do Senhor em vão? Isso abre margens para várias interpretações. Então os judeus diziam: olha, tomar o nome do Senhor em vão é nós falarmos o nome dele. Então nós não podemos dizer YHWH, não, nós não podemos dizer o nome de Yahvé. Nós aqui temos a maior intimidade de dizer Jeová, Yahvé. Os judeus não fariam isso. É por isso que na Bíblia se tem muito Senhor que é Adonai. YHWH é um nome impronunciável, por isso que até nos dias de hoje ninguém sabe qual é o nome de Deus. O nome de Deus é misterioso. Aí alguém vai dizer: o nome de Deus é Yahvé. Isso é uma tradução nossa. O nome de Deus é Jeová. Isso é uma tradução nossa. Porque os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, tanto é que até nos dias de hoje nós não sabemos como que se fala o nome de Deus. É um mistério. Porque aqui está dizendo: não tomarás em vão o nome do Senhor. Mas a pergunta é: o que é tomar o nome do Senhor em vão? E aí se entra várias interpretações para tentar ensinar o povo. Alguém dizia: tomar o nome do Senhor em vão é dizer Jeová, Yahvé. Aí outro, principalmente a tradição cristã, vai dizer: não, tomar o nome do Senhor Deus em vão é colocar o nome de Deus em uma frase de escárnio, em uma frase de zombaria. Ou seja, se tem várias interpretações para se chegar a um acordo e dizer: de fato é isso. Porque é o problema da vagueza. O versículo 8: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Problema da vagueza. O que é trabalho? Trabalho algum? Alguns judeus ortodoxos diziam: se comer, está trabalhando. Se colocar a colher na boca, está trabalhando. Outros diziam: não, comer não é trabalhar.
E alguém dizia: se levantar da cama é trabalhar. Então havia-se toda uma discussão para se entender o que era trabalhar. Lembram que o Senhor Jesus Cristo entrou nessa discussão quando os discípulos foram colher espigas para comerem no dia de sábado? E muitos disseram: eles estão quebrando o sábado. Mas para o Senhor Jesus Cristo, comer espigas não era trabalho, mas era uma visão do Senhor Jesus Cristo. Agora os judeus ortodoxos, os fariseus, diziam: os discípulos pecaram porque comeram as espigas no dia de sábado. Se tem esse problema da vagueza. Um exemplo: amar o mundo. O que é amar o mundo? Algumas igrejas vão dizer: usar saia, ou melhor, usar calça é amar o mundo. Usar batom é amar o mundo. Usar brinco é amar o mundo. E outras vão dizer: isso não é amar o mundo. Porque amar o mundo é amar o egoísmo. Ou seja, se tem uma vagueza e várias interpretações acerca disso. Agora o Senhor Jesus Cristo, Ele diz aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Meus irmãos, sabe qual é a melhor interpretação bíblica? É pela ótica de Jesus. É como se eu colocasse o óculos chamado Jesus e fosse entender todo o contexto bíblico, toda a Bíblia, pela ótica de Jesus. Porque se eu tiro Jesus da minha leitura bíblica, eu coloco fardo desnecessário. Eu coloco um jugo desnecessário. E isso acaba nos cansando e nos sobrecarregando. E isso acaba nos ferindo e nos machucando. Um dos grandes erros que existem por aí sobre a interpretação bíblica é quererem, pela exegese, gramático, histórico, lerem um texto, entenderem palavras por palavras, buscando o auxílio do dicionário Aurélio. Por exemplo, a palavra amor nos dias de hoje é completamente diferente da época de Cristo. Mas ainda que eu mergulhe na época de Cristo para entender o que significa a palavra amor, ainda vai ter uma discrepância. Mas pastor, então como que eu vou olhar a Bíblia pela ótica de Jesus? É isso que ele está dizendo para nós: o meu jugo é suave, ou seja, olhe para a palavra a partir da minha revelação, a partir do meu olhar, a partir do que eu tenho para ensiná-los. Você quer um exemplo? Mateus capítulo 7. O versículo 13 diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Agora, perceba o versículo 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E o que as pessoas interpretam por aí? Ei, porta estreita é um caminho de santidade a qual nós devemos agir de tal maneira moralmente e eticamente. Mas o que Jesus quer dizer aqui? O versículo 12 revela: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Por muito tempo eu aprendi que falar de justiça era mais dolorido, era mais pesado, e que falar de amor
era leveza. Mas hoje eu tenho a certeza que Cristo foi crucificado não por falar de justiça, mas por falar de amor. Porque é muito mais fácil nós sermos justos do que nós amarmos alguém. É muito mais fácil nós agirmos com honestidade do que estendermos as mãos para quem está sofrendo. É muito mais difícil nós termos empatia. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo no capítulo 7, no versículo 12, o que vocês querem para si, queiram para os outros, ou seja, larguem o narcisismo, larguem o egoísmo, porque o caminho do egoísmo é largo. É muito mais fácil ser egoísta nesse mundo, mas você quer saber o caminho estreito? É o caminho do amor, é o caminho do perdão, é o caminho que eu ensino a vocês. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo. Amar o próximo não é fácil. Não é fácil. As coisas mais complicadas que há na tua vida envolvem o próximo. As maiores dificuldades que você enfrenta envolvem o próximo. Os maiores cansaços que você tem na sua vida, se eu for perguntar, e se eu for lhe ouvir, vai envolver o próximo. Pessoas que te magoaram, te frustraram, te decepcionaram, liberaram palavras que te ofenderam, casamentos desfeitos, amizades desfeitas. Mas quando o Senhor Jesus Cristo traz a revelação de um jugo suave, porque pode parecer que o ensino de Cristo, ele é tão leve, que não tem um jugo. Tem um jugo. Ninguém está solto, ninguém pode fazer o que quer sem um parâmetro, mas ao mesmo tempo ele fala: eu tenho um jugo para vocês e o meu jugo é suave. E ele é suave não externamente, porque externamente é muito mais fácil eu aparentar ser justo. Agora o meu jugo é suave dentro, no interior. Mas externamente, amar é um jugo pesado. Pelo fato de que Jesus amou e pregado foi em uma cruz. Os ensinos mais difíceis falam de amor, de perdão, de tratar bem até o seu próprio inimigo. E o Senhor Jesus Cristo faz essa proposta dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo, os meus ensinos. Porque os judeus, eles eram meticulosos, eles tinham vários ensinos acerca da lei e dos profetas. Vocês sabem muito bem que Jesus Cristo resumiu tudo em 2: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o próximo como a si mesmo. Todo o ensino de Cristo, Ele mesmo resumiu em 2 mandamentos. Esse é o jugo de Cristo. Esse é o ensino de Cristo. E pela ótica dele, por esses 2 mandamentos, nós vamos olhar toda a Bíblia. Ainda que nós tenhamos problemas da vagueza, ou seja, ainda que nós tenhamos dificuldade de chegar a um acordo, o que isso significa? Igreja X fala de uma forma, igreja Y fala de outra forma, mas como que nós vamos chegar a esse acordo? Como que nós vamos filtrar isso? A partir dos ensinos de Cristo, dizendo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a si mesmo. A partir do momento que eu não carrego os ensinos de Cristo na minha vida, tudo mais é em vão, tudo mais é inútil, tudo mais não adianta. E ele fala: eu sou humilde e sou manso, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque o cansaço aqui seria da alma, pois o meu jugo é suave, não é pesado.
o meu jugo não te paralisa, o meu jugo não te freia. Eu lembro de uma época onde a intelectualidade era vista com maus olhos no ambiente evangélico. E uma pessoa chegou com um pastor e disse: eu quero estudar. E esse pastor disse: cuidado, não faça tal coisa, isso vai te prejudicar na fé. E aquela moça, obedecendo a determinação de seu pastor, paralisou-se, estagnou-se. Onde que tem na Bíblia a proibição de estudar? Já vi pessoas chegando com o pastor dizendo: eu quero trabalhar em tal lugar. Não vá, cuidado, você vai se desviar. Aonde tem na Bíblia a proibição de trabalhar? Estagnou, paralisou uma pessoa. A partir do momento que nós estamos carregando um fardo que me paralisa, que não me faz caminhar, que me faz viver deprimido, que me faz viver abatido, a partir do momento que eu estou carregando um fardo que me enche de culpa, que me enche de medo, que me enche de tremor diante da perspectiva do inferno, esse jugo é desnecessário, não é de Cristo. Esse jugo é do diabo sobre a minha vida. Porque o homem, ele pega essas vaguezas que eu ensinei para vocês agora há pouco, e eles intensificam qualquer jugo. Não trabalhe dia de sábado. Aí vem um homem e diz: olha, trabalhar de acordo com a Bíblia significa isso, ou seja, você não pode nem comer. E se as crianças estão com fome, chorando, querendo se alimentar? Mas a palavra diz: guardeis o sábado, não trabalharás. Mas a criança está chorando. Aí o pai diz: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair para trabalhar, para buscar alimento para o meu filho. Mas ele está quebrando o mandamento. E de repente ele sai para buscar alimento para o seu filho, quebrando o dia de sábado, um mandamento da lei mosaica. Mas se ele entender que o ensino de Cristo é suave, logo dirá: eu quebrei uma lei mosaica, porém, pela ótica de Cristo, eu devo amar o meu próximo. E o meu filho está com fome. O amor está acima da lei. Não foi o homem criado para a lei, mas a lei criada para o homem. O ensino de Cristo é suave. E isso te tira um pouco daquele temor, daquele tremor, e te faz entender que por vezes os nossos medos nos afastam dele. Sabe, na minha caminhada pastoral, uma das coisas que mais afasta alguém da igreja é a culpa. Tantas e tantas vezes eu preguei aqui dizendo: as tuas fraquezas não podem te afastar de Cristo. Mas tantas e tantas vezes eu vi alguém dizendo: eu caí, por isso não vou à igreja. Eu tropecei, por isso não vou à igreja. Porque de fato essa pessoa pensa que ela deve se apresentar a Cristo com muita força. E de repente, aquela interpretação que ela escutou por muitos anos toma conta da vida dela, como se enchesse ela de culpa, enchesse ela de medo, de tremor, e ela anda encurvada,
E a partir do momento que ela diz, eu sou falho, eu sou pecador, ela vai se afastando de Cristo a tal ponto que ela não consegue enxergá-lo, simplesmente porque alguém algum dia disse, olha, se tu pecares, tu perde a tua salvação, Cristo sai da tua vida. O Espírito Santo, ele sai automaticamente de você. Meus irmãos, leiam a palavra. Salmo 51, Davi dizendo, não retires de mim o teu espírito. Ele não falou, devolva o teu espírito, não retires de mim o teu espírito, porque ele tinha certeza que o Espírito Santo estava com ele. O que Davi tinha feito anteriormente? Davi tinha cometido adultério, e que não fora o pior pecado de Davi, o adultério. Davi tinha cometido homicídio, matado um homem inocente. Mas ele falou, não retires de mim o teu espírito. Talvez eu e você diria para ele, Davi, o Espírito Santo já saiu de você faz tempo, moço. Então o correto é você orar e dizer, devolva-me o teu espírito. Mas ele falou, não retires de mim o teu espírito. Porque nós entramos em uma paranoia de má interpretação e dizemos, Cristo não está comigo. E Ele não está comigo, apesar de eu ser alguém que conheço a palavra, de eu ser alguém de coração quebrantado, mas eu sou fraco, eu sou falho. Mas tudo isso é por um fardo desnecessário que carregamos de culpa. E será que é de Cristo? Será que vem dele? Porque no fundo, 3 maneiras que eu faço vocês continuarem na igreja. Eu lhes encho de culpa. Eu lhes pesco pela culpa, dizendo, você é pecador, você vai para o inferno. Você não tratou bem seu filho nessa semana. Você não tratou seu esposo bem nessa semana. Toda semana você deve estar aqui na igreja para pedir perdão pelos pecados que você vem cometendo. E quem aqui não pecou durante a semana? Eu lhes encho de culpa e vocês estão aqui. Segunda coisa, eu lhes encho de medo. Ah, pastor, eu gosto de medo. Se eu não tiver com medo, eu não sirvo a Jesus. Se eu não tiver com medo, eu não sirvo na igreja. Eu tenho que ter medo de doença, eu tenho que ter medo de desemprego, eu tenho que ter medo do cortador, migrador, destruidor e devorador. Aliás, eu dou dízimo porque eu quero repreender o devorador, cortador, migrador e destruidor. Eu não dou dízimo por amor, eu dou dízimo pelo medo de que eu seja assaltado. E eu chego aqui e te encho de medo, meus irmãos. Se vocês não devolverem o dízimo, cuidado com o devorador na sua vida. Pare com isso. Pare com isso. Quer um exemplo? As postagens na internet. Deus castigou o Rio de Janeiro em razão do que fizeram lá no carnaval, naquela época. Colocaram Cristo para apanhar no sambódromo e por isso Deus castigou o Rio de Janeiro. Ora, será que vamos pensar dessa maneira? Se pensarmos desse jeito, em Manaus muitas pessoas morreram. Para piorar, muitos pastores morreram, homens de Deus. Mas nós queremos criar o medo para dizer para as pessoas, não vão para o carnaval, porque se vocês forem no outro ano, Deus vai mandar mais Covid. Entende? Isso é papel de crente na internet. E a terceira coisa para eu prender vocês aqui na igreja é pela ganância. Venham fazer o propósito, 7 domingos de prosperidade. Quem não quer ser próspero? A pergunta que eu te faço é:
Isso é o ensino de Cristo. Vale a pena? Porque o mais difícil é você ser um adorador de Jesus e amá-lo pelo que Ele é. Estar na presença dEle por amor. Desejá-lo.